Fala comigo, galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Everson Alves Esportes no YouTube e no Everson Alves Esportes no Instagram. Eu vim aqui para um pós-jogo super especial porque Corinthians e Palmeiras não é qualquer jogo. É simplesmente um Palmeiras e Corinthians. E hoje eles se enfrentaram lá na Arena Barueri e o Palmeiras venceu por 2-0. Antes de mais nada, quero aquele convite maroto. Deixem o seu like, deem a sua opinião sobre o jogo, o que vocês viram, a visão de vocês em questão do jogo, positivamente ou negativamente, mas sempre com respeito, para que eu cresça cada vez mais, até nas análises do pós-jogo, que é uma outra coisa que eu pretendo fazer futuramente aqui nas minhas plataformas digitais, né? Tanto o YouTube quanto o Instagram. Pois bem, o Palmeiras jogou na Arena Barueri, porque no Allianz Parque não jogou, porque teve o show do Gilberto Gil hoje, e jogou com a escalação praticamente a mesma do jogo contra o Cerro Porteño, exceto a ausência do Rafael Veiga, que ele sentiu um problema no ombro e ficou de fora. E entrou com o Felipe Anderson desde o início do jogo. E parece que o Felipe Anderson se achou no time do Palmeiras e conseguiu fazer uma excelente partida. O Palmeiras começou desde o início do jogo mordendo os dentes, para poder se vingar de uma certa forma da atuação não muito satisfatória nas finais do Campeonato Paulista, onde o Corinthians foi campeão paulista com todos os méritos. O que sobrou para o Palmeiras no jogo de hoje e o que faltou para o time do Corinthians no jogo de hoje se refletiu dentro de campo. Em praticamente 20 minutos, o Palmeiras definiu sua partida, definiu sua vitória, com gols do Piquerez aos 13 minutos e o golaço do Emiliano Martinez jogando de fora da área, uma excelente finalização de pé direito, sem dando nenhuma chance para o goleiro Matheus Donelli, que não teve culpa nenhum dos dois gols. Então o Palmeiras dominou o jogo do início ao fim, não teve nenhum instante que o Corinthians dominasse o jogo, e só aos 45 do segundo tempo o Corinthians teve uma oportunidade só, que o Everton fez uma excelente defesa. Fora isso, o Palmeiras dominou completamente, teve gol anulado, né, do Vitor Roque, que foi muito bem anulado, né, pela arbitragem, né? E o time do Palmeiras jogou realmente o que se espera dele. E também teve a estreia do Paulinho, que em poucos minutos, ele só jogou 10 minutos, 10, 15 minutos, e mostrou que era um jogador extremamente diferenciado. Um jogador que vai somar muito nesse ataque do Palmeiras. E teve defesa do Donelli, teve chute muito próximo do gol. Então é um jogador realmente diferenciado que vai somar em qualidades no time do Palmeiras. O Vitor Roque, ele ainda não fez o primeiro gol ainda com a camisa do Palmeiras, porque nos dois últimos jogos a arbitragem acabou anulando. Mas ele está se encaixando cada vez mais nesse contexto do Abel Ferreira, de ser o centroavante, de ser o camisa 9 que a torcida do Palmeiras tanto quer. Agora vamos para o outro lado, o lado do Corinthians. O que faltou nesse jogo de hoje? A vontade que eles tiveram nos dois jogos da final do Paulista. E como é patético o Emiliano Dias falar que o campeão paulista são eles, são o Corinthians. Então eu acho que as pessoas tinham que ter um mínimo de discernimento de entender o seguinte: o que passado não volta mais. Tá na história? Tá na história. Só que não aplique isso como uma justificativa para uma partida pífia que o Corinthians fez, de maneira covarde, de maneira que foi completamente dominado pelo Palmeiras e, e causou uma certa indignação da torcida corintiana nas redes sociais ou coisas do tipo assim. E, e realmente foi um amasso do time do Palmeiras, né? E o Palmeiras era para ter ganhado de 3, 4, 5 se o Matheus Zonelli não tivesse num bom dia. Com certeza seria uma goleada. O Matheus Donelli, ele é um bom goleiro, ele está substituindo o Hugo Souza que está fora. Mas mesmo assim, os gols que ele levou são gols que eram indefensáveis. Ele é um bom goleiro, mas ele tá se maturando, né? Mas só que os gols que ele tá tomando são só goleiros, bolas indefensáveis, né? Então, o que que eu penso em questão do Corinthians? O Corinthians tem que, se quer pensar em ser campeão brasileiro,
se quer pensar se campeão da Copa do Brasil ou uma vaga para Libertadores via Sul-Americana, tem que tomar um mínimo de vergonha na cara e jogar bola. Jogar como jogaram na final do Paulista, coisa que eles não fizeram hoje. Claro, teve méritos do Palmeiras? Teve. Mas só que eu acho que o time do Corinthians merecia é, dar ao seu torcedor uma atuação, pelo menos, digna de um Palmeiras e Corinthians. Coisa que eles não fizeram hoje. E aí, o Emiliano Dias, né, que é o assistente do Ramon Dias, que ele ficou fora, que ele estava suspenso, colocar o Campeonato Paulista como uma muleta para a péssima partida que o Corinthians fez, isso não cola mais. Então, eu acho que o Corinthians, se quer pensar em coisas grandes ainda esse ano, ele tem que mudar a atitude. Já o Palmeiras está começando a acertar, está começando a azeitar, como dizem os portugueses, está azeitando, está temperando esse time. Os jogadores estão entendendo a filosofia do Abel Ferreira, essa nova filosofia, essa nova tática, jogando com 3 zagueiros. Com o Piqueires jogando muito bem, como sempre vem jogando bem. Ainda falta o Maurício entrar nesse time novamente. O Felipe Anderson jogando na dele, onde ele se consagrou na Lazio e está indo muito bem. O Vitor Roque já daqui a pouco sai o primeiro gol e aí vai começar a deslanchar. E sem contar outros jogadores que vêm jogando muito bem. O Emiliano Martins é um volante realmente de muita qualidade. O Richard Rios vai melhorar também na sua atuação. E em outros setores também que o time vem crescendo com o passar do tempo. Beleza, gente? Essa é a minha análise desse pós-jogo de Palmeiras 2, Corinthians 0, que aconteceu neste sábado à noite na Arena Barueri. Fechado? Esse é um dos primeiros pós-jogo que eu vou gravar. O que eu puder gravar eu vou fazer, tá bom? Então deixem seu like, deem a opinião dessa partida. O que vocês acharam da atuação do Palmeiras, da atuação do Corinthians e o que vocês pensam lá para o futuro dessas duas equipes gigantes do futebol brasileiro. Beleza? Então deixem o like, deixem sua opinião e me deem um feedback para que eu possa crescer cada vez mais nesse universo do jornalismo esportivo. Fechado? Um grande abraço a todos e até a próxima. Falou!